A paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão aí assistindo o vídeo. Outra vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Como vocês, muitos já me conhecem, eu sou o irmão Anderson, diácono da Igreja Assembleia de Deus, Mensagem de Fé, presidida pelo pastor Moisés Rodrigues, né? E hoje eu vim lhe entregar uma palavra que se encontra em Mateus 18, versículo 20, que assim diz: porque onde estiverem, Jesus falando, assim disse Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Jesus Cristo e aleluia. O que eu quero dizer hoje a respeito disso é sobre esses vídeos que a gente faz na internet, né, essas pregações, né, o anúncio do evangelho, né. Eu tenho televisão em casa, tenho internet, mas uma coisa é verdade, né, que é difícil a gente ver pessoas que fazem vídeo dizer isso, né. Eu acho que quase impossível verá um youtuber, um influencer desses pregador dizer esse tipo de coisa, mas essas coisas foram feitas para entretenimento, né? Deus quer usar quem para ministrar a palavra de Deus? Os seres humanos, a sua imagem e semelhança, coisa que tal graça e tal privilégio os anjos do Senhor desejam muito ter, mas o Senhor usa somente os homens para a pregação do Evangelho. Deus quer usar nós, os homens, as mulheres, a raça humana, entendeu? Para ministrar a palavra de Deus. Segundo o que a palavra diz, os anjos desejaram, os anjos que andam ao redor do trono de Deus, em toda a existência de suas vidas imortais que tem ao redor do trono de Deus, sempre desejaram descer na terra como pregadores e nos anunciar a salvação. E Deus disse: não, isso quem vai fazer é o homem. Um homem estenderá a mão para o outro. Um homem anunciará a salvação para outro homem. E no corpo de um homem, o Filho de Deus, aleluia, nasceu entre os mortais e deu a vida por todos nós, Jesus, o Cristo. E aqui ele diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então uma coisa é bem certa, todas essas pregações que a gente faz diante das câmeras aqui, ó, é para que você procure uma congregação e sirva ao Senhor e busque ao Senhor nessa congregação, na igreja. Eu convido sempre vocês para vir na minha, boto em cima do vídeo ou nos comentários ali o nome, o endereço, os dias de culto da igreja, né? Entendeu? Sempre te convido, vem para minha, como todo cristão que se congrega costuma fazer, né? Porque temos amor às almas e devemos desejar sim que as pessoas venham se congregar conosco. Mas se não pode vir na minha, porque é muito longe, porque não dá, entendeu? Então procure uma congregação, ore a Deus e peça para o Espírito Santo: Senhor, me mostra a congregação que tu quer que eu te busque, que eu me congregue, porque lá é que é o lugar de você buscar conhecimento da palavra de Deus, lá que é o lugar de você buscar alimento da palavra de Deus, porque lá você estará cumprindo o que diz a palavra de Deus. Aonde estiverem algumas pessoas reunidas no nome do Senhor, ele estaria ali no meio delas. É assim que o Senhor nos quer, a gente se congregando em uma igreja, porque creio eu que muita gente já tem deixado de se congregar até por causa disso, porque tem achado, de certo, essa é a nova forma de viver. Agora o pregador não precisa vir até onde a gente está, entendeu? Mas Jesus disse: 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele quer reunido, e nós não estamos reunidos. Eu estou aqui a quilômetros de distância de você, nós não estamos reunidos e, né, nós devemos, porque isso também pode ser uma armadilha do inimigo, acabar com as congregações, sendo que as congregações, aleluia, existem até dentro dos países onde o evangelho é perseguido.
por incrível que pareça, tem muitas células, muitas reuniões que fazem cultos escondido, bem longe de quem vos possa denunciar, mas estão ali reunidos adorando a Deus, com a Bíblia escondida em algum lugar. A gente vê a situação de países assim, onde uma congregação inteira tem uma Bíblia só, e eles empacotam bem ela com uma lona, fecham bem e escondem no mato debaixo de uma pedra. E é ali naquele lugar ali, aonde eles se congregam, somente com as luzes do celular. Muitas vezes fica só o pregador, um outro rapaz ali clareando a Bíblia ali para ele ler, e o povo tudo no escuro, aonde você não pode enxergar o rosto direito das pessoas que estão se congregando junto naquele mesmo lugar. Existem lugares que os cultos são assim. Agora você que está no Brasil, que ainda as portas estão abertas, que ainda a graça está entre nós, procure uma congregação. Não fique em casa olhando vídeo na internet, porque a internet ela fez a gente levar o evangelho, mas ela também fez muita confusão no meio do povo evangélico também, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e uns provam com a Bíblia que estão certo, e outros provam com a mesma Bíblia o contrário. Muita bagunça está acontecendo também devido à internet, né? Então, o que acontece? Pessoas muitas vezes têm cometido rebeldia com seus pastores, com suas congregações, porque, eu vi um cara no YouTube que me falou que isso não precisa. Está tudo errado, porque a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores, porque eles são responsáveis por vossas almas, e intercedei por eles e orai por eles também, é o que a palavra nos diz. Entendeu? Também está escrito em alguns capítulos de Hebreus lá: não deixe a vossa congregação como é o costume de muitos. Hoje em dia está tão fácil que tu vai perguntar para mim aonde que está escrito essas coisas, irmão. É só tu botar ali no Google que vai mostrar até aonde está escrito na Bíblia. De tão fácil que está. A tecnologia nos facilitou muita coisa também. Só que ela pode também ser usada nas mãos do inimigo para nos afastar do verdadeiro propósito que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor quer nos usar, né? O corpo de Cristo ele é perfeito, ele não tem nenhum membro aleijado que não funciona. Todos os membros do corpo de Cristo funcionaram enquanto ele estava na terra aqui caminhando e pregando a palavra de Deus. Portanto, Jesus não tinha nenhum dedo paralisado que não fazia nada, entendeu? Então, o que podemos levar então para o lado espiritual? Se você vai para a igreja, se Deus te chamou para ser membro do corpo dele, então você tem que estar congregado no corpo e no sangue de Cristo, que é a ceia do Senhor, e também você deve ser usado de alguma maneira na obra, entendeu? Porque você é um membro de um corpo que funciona. Então você está vivo e vivo para Cristo, como ensina a palavra de Deus. Nós não vivemos mais para o mundo depois que entregamos a nossa vida para Cristo. Nós vivemos para Cristo. Vivemos como cidadãos comuns, sim, cidadão de bem, cidadão que trabalha. Zelamos e oramos e nos esforçamos para ser bons pais de família, bom marido, bom cidadão, bom funcionário, bom amigo, aleluia, bom vizinho, aleluia, para que em tudo o nome do Senhor que está em nossa vida seja glorificado. Mas, aleluia, a mensagem que nós entregamos no dia de hoje foi essa: que você procure a sua congregação e se congregue, aleluia. Isso que a gente está fazendo aqui, daqui um pouco estão dizendo, arrumei um pastor virtual para mim e uma congregação para mim me congregar diante dessa câmera. Não é essa congregação que está de acordo com a palavra de Deus. A congregação, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, é onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos em culto, porque quando você está aqui na frente do vídeo, você não está adorando a Deus, mas quando você vai no culto, ali é um lugar de adoração, ali sim você está prestando adoração ao Senhor, né? Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então somos gratos a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, né?
Aleluia, o mal ele tem se multiplicado grandemente também, como eu mesmo te disse, as tecnologias facilitam muita coisa para a gente, só que elas facilitam o nosso acesso para o mal também, eis a questão. Por isso a nossa geração está entrando numa batalha espiritual muito grande. Nós temos que ser muito fortes, irmãos, para não cairmos em tentação, porque quando menos percebermos, aleluia, a nossa carne pode acabar vencendo o nosso espírito e o pecado dominar em nossa vida de uma maneira que a gente pode achar bem difícil depois se voltar para o Senhor, né? Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então a nossa luta, o nosso zelo deve ser esse: vigiai e orai, e buscar todo o conhecimento preciso na palavra de Deus e sempre manter uma intimidade com o Senhor, perguntando sempre para Ele qual é a vontade dEle em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então, irmãos, aleluia, vamos fazer isso, vamos ir à nossa congregação, ali está cheio de problemas, né? Assim como era na Arca de Noé, estava cheio de animais incomodando ali dentro, estava cheio, imagina só, animais fazendo sujeira, aleluia, bagunçando a arca, aleluia, mas o Senhor estava dizendo a Noé: diz para a tua família ficar dentro da arca, que fora dela o dilúvio vai afogar tudo que existe, porque o salário do pecado é a morte. Então a igreja ela pode estar cheia de problemas ali dentro, cheio de incomodação. Eu vi muita gente que não presta lá dentro, eu vi muita gente que não vai lá, assim como cada um de nós não prestava também, irmãos, quando viemos para Cristo. Aleluia. Essas pessoas todas estão passando pelo mesmo processo que todos nós devemos passar, o processo de ser transformado por Deus. Uns são mais rápidos, outros mais demorados, e outros a vida inteira nunca se converte, mas quem julga é Deus. Aleluia, porque naquele grande dia o Senhor da seara fará separação do joio e do trigo. E o trigo, aleluia, vai ir para a mesa do Senhor, vai ir para as bodas do Cordeiro, e o joio vai ser lançado no fogo. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, o nosso trabalho não é julgar ninguém, aleluia, mas julgar todas as coisas segundo a reta justiça do Senhor, como diz a palavra de Deus, entendeu? Não devemos julgar nenhum ser humano, mas apenas pregar a palavra de Deus, cumprir, aleluia, o nosso chamado diante do Senhor. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Servir, aleluia, a obra de Deus. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Mas não vamos deixar-nos nós sermos enganados mais pelo inimigo, porque muita gente aí tem se apostatado da fé, tem mudado a sua maneira antiga de ser cristão, né? Eu, por exemplo, aqui nesses meus vídeos, graças a Deus, jamais eu penso assim: se caso eu ter um canal no YouTube, se for uma vontade de Deus, o que eu vou fazer? Não vou pregar de maneira nenhuma, eu posso até convidar pessoas para vir na minha congregação, dizer onde eu me congrego, quem é o meu pastor, mas não pregar de maneira nenhuma placa de igreja e nem regra de igreja, não, somente doutrina bíblica, porque o Senhor tem um plano com cada um de nós, e diferente, porque também fala sobre a multiforme graça de Deus. Mas muitos têm se apostatado da fé porque têm adotado novos métodos de servir ao Senhor, achando que adquiriram sabedoria. Agora arranjei uma nova forma de viver, vou ir lá na igreja só de vez em quando, dar a minha oferta lá e depois vou ficar só assistindo em casa os vídeos. Bendito é o nome do Senhor. O nome disso é se apostatar da antiga fé, e isso não é bom, porque se naquela antiga fé que nós estávamos, mesmo ela sendo rígida e sendo até com coisas que a gente acredita hoje que não precisava, foi aquela antiga fé e a oração daqueles antigos irmãos que libertaram muitos de nós. E a oração daqueles antigos irmãos, aleluia, ela tem feito efeito hoje em nossas vidas. Imagina só, né, irmão, muitos até já partiram para a glória, e nós, muitos que estamos aqui, somos frutos da oração deles. Aleluia. E você precisa ir à congregação, porque senão essas pregações que eu estou fazendo aqui
elas não vão dar fruto na tua vida, se você não prosseguir se congregando em uma igreja evangélica, em uma igreja, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer é que essas palavras que estão sendo lançadas aqui, ó, serão como sementes que foram lançadas na pedra, vai crescer até um momento e vai morrer, ou sementes que foram lançadas no espinho, né? Vai crescer até um certo ponto e vai morrer, entendeu? Mas agora, se eu pregar aqui e pessoas, aleluia, começarem a buscar o Senhor do outro lado aí, da maneira que a palavra de Deus diz, aí sim, essas são as sementes que foram lançadas e deram fruto. É isso que o Senhor quer, que a semente seja lançada, aleluia, em nossas vidas e dê frutos. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Não existe igreja virtual, irmãos, e o Senhor não vai buscar nenhuma igreja virtual. Igreja virtual não existe, nunca vai existir. A igreja verdadeira sempre será uma igreja humana, uma igreja que tem carne, osso, alma e espírito. Essa sempre será a igreja verdadeira, a igreja que tem carne, osso, alma e espírito. Essa é a igreja verdadeira. Nós, a pessoa humana, reunidos em poucos ou muitos para adorar a Deus, reunidos em comunhão para adorar a Deus, essa sim sempre será a igreja, e será a igreja que o Senhor vai buscar naquele grande dia. Também está escrito lá em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso descendo sobre a cabeça e correndo sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce dos montes. Aleluia, o Senhor tem um prazer muito grande, aleluia, em nos ver reunidos em comunhão com os irmãos. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Oramos. Altíssimo Deus e soberano Pai, agradeço-te, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um e cada uma, ó Senhor, aleluia, que tem ouvido e que tem visto, ó Deus, esse vídeo, que tem ouvido a tua palavra até aqui. Dê forças, ó Deus, e mostre a cada um deles a tua vontade sobre a vida deles, aonde que, aleluia, aonde que tu quer que eles te sirvam, aonde que tu quer, ó Deus, aleluia, fazer a tua vontade na vida deles. Altíssimo Deus e soberano Pai, é o que eu te peço, ó Senhor meu Deus, aleluia, que o teu Espírito Santo esteja em cada um de nós, enche-nos, ó Deus, do teu poder e da tua unção, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas e do teu poder, aleluia, Jesus, amado Deus e soberano Pai, em tuas mãos está todo o poder, Senhor, te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, guarda cada um, Pai amado, debaixo das tuas asas e do teu poder, e que seja feita a tua vontade em nossas vidas, que caia por terra todas as amarras do engano, Senhor, todos esses que estão amarrados, ó Deus, diante de uma tela, muitas vezes de um computador e de um celular, ó Deus, aleluia, sendo que tu tem também grandes coisas para eles, que seja desfeito, ó Deus, todos os enganos do inimigo, todas as obras do mal, ó Deus, aleluia, aleluia, e que o teu Espírito Santo dê esclarecimento a cada um e a cada uma, ó Deus, aleluia, e dê sabedoria também, Pai Celeste, para que saibamos, ó Deus, aleluia, viver em tua presença, que tu ilumine o nosso caminho, Senhor, para que não andamos em trevas, para que estejamos sempre cheios de azeite, com as nossas lâmpadas acesas, ó Deus, para que sempre saibamos para onde vamos. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.